Ao vivo, tá? Mas eu acho que tá tudo bem. O Felipe tá vendo. Vamos orar então, para ver se mais pessoas entram. Muito bem. Vamos orar, vamos falar com Deus e vamos compartilhando à medida aí do possível. Amém? Vamos falar com o Papai do Céu. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, te damos louvores e adoração pela bênção de estarmos juntos, Senhor, nessa noite. A bênção de poder, Senhor, buscar a tua face, a tua presença. A bênção de poder nos encontrarmos como teu povo, como teus filhos, teus servos e outras pessoas que talvez, Senhor, será a primeira vez que estará tendo um contato com uma palavra, Senhor, referente às Sagradas Escrituras. Eu quero te louvar por cada vida preciosa que vai estar participando dessa live, que vão ver depois. Eu quero te agradecer por esse dia, pelas obras do Espírito Santo em nossas vidas, pela obra do Espírito Santo na terra. Eu quero te agradecer, Senhor, pelas vidas que foram salvas nesse dia, que foram transformadas, curadas, porque, Senhor, em todo tempo o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, o Senhor não para. Cada dia o teu Espírito Santo tem realizado maravilhas, Senhor, em toda a face da terra. Conscientes disso, Senhor, nós te adoramos, te louvamos e te agradecemos pelas respostas às orações do teu povo, pelas respostas às orações da tua igreja. Tu és o mesmo, Senhor, ontem, hoje será eternamente. E assim, papai, como tu estiveste operando no passado, opera hoje também. Assim como o Senhor falou conosco, Pai, continua a falar, fala de uma forma mais intensa, fala de uma forma, Senhor, que não haja dúvidas em nosso coração. Senhor, seja resposta para alguém hoje através da tua palavra, seja ânimo, seja exortação, seja revelação para alguém hoje, Deus, através dessa live. Meu Deus, em nome de Jesus, porque creio, eu oro, entregando tudo em tuas mãos, cada vida, cada pessoa, Senhor, seja muito abençoado em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Gente de Deus, vão compartilhando aí à medida que vocês puderem. Compartilhe o máximo possível, tá bom? Eu sei que esse é um horário que muita gente ainda está comendo alguma coisa, tomando um café, jantando, enfim, né? Mas aqueles que estão aqui, compartilhe, convide alguém e se junte a mim neste momento em que vamos meditar na palavra de Deus. Amém? Meditarmos na palavra de Deus. O tema é muito interessante, diz respeito a esse mundo que quer ser uma forma para nós. O mundo quer ser sua forma. O mundo quer ser sua forma. Nós começamos a falar na quarta-feira passada acerca desses mundos que nós conhecemos. Há muitos mundos, não é verdade? Essa palavra mundo vem do grego, né? Cosmos, que quer dizer mundo. Só que mundo existe, o mundo animal existe, né? O mundo vegetal, existe o mundo dos planetas, né? As galáxias. Existe o mundo espiritual, existe o mundo natural. E essa palavra mundo, ela é muito usada. É uma palavra muito ouvida, né? O mundo da moda, o mundo business, né? O mundo dos negócios, o mundo do esporte, não é isso? Então, essa palavra ela é muito utilizada para designar grandeza, tamanho, cultura, né? Porque todas estas coisas diz respeito a algum modo de pensar, um estilo de vida também. Muitas vezes essa palavra mundo diz respeito ao estilo de vida, né? A pessoa diz assim, o meu mundo é do automóvel, são pessoas apaixonadas por automóvel, né? Meu mundo é do futebol, pessoas apaixonadas pelo futebol, etc. Então essa palavra também é encontrada na Bíblia Sagrada. Essa palavra cosmos também é encontrada na Bíblia Sagrada, glória a Deus. Eu peço a vocês que estão no Instagram, que estão no YouTube, que compartilhe pelo menos com mais 5 a 6 pessoas, rapidinho, porque eu queria tanto que o máximo de pessoas possíveis pudesse ouvir essa palavra. Amém? Quero louvar a Deus aí pela vida, né, do Gilson que está aqui. Deixa eu só compartilhar um pouco. Também a nossa irmã Cláudia Tavares, também a nossa irmã Maria José, boa noite.
Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus, tá bom? Nossa irmã Jaci tá aqui, a Feitosa, tem um nome aqui difícil, MTH Lopes, tem o meu querido amigo pastor Rafael Porto, a irmã Cláudia também está aqui, a Marlene de Jesus, né, o Felipe, enfim, compartilhe o máximo que vocês puderem, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, voltando aqui a essa palavra que nós queremos compartilhar com vocês, que diz respeito a um desses mundos aí que nós temos falado. A Bíblia também refere-se ao mundo, né? Encontramos nas Sagradas Escrituras essa palavra, designando também, por exemplo, o mundo dos mortos, o mundo dos vivos. Também nós encontramos isso nas Sagradas Escrituras, o mundo dos mortos, o mundo dos vivos, né? Encontramos também essa palavra na Bíblia referindo-se ao mundo que jaz em trevas, o mundo que jaz no maligno. Então, quando nós encontramos determinadas expressões nas Sagradas Escrituras, que vai se repetindo e está conectada a coisas muito fortes, nós temos que parar para pensar, pararmos para refletir sobre por que Deus está dando tanta ênfase, por que as Escrituras estão dando tanta ênfase, tantos assuntos. Então você vai encontrar essa palavra mundo na Bíblia, né, algumas centenas de vezes. Tia Zelita, Maria Silva também, que está aqui acenando no Instagram. Deus abençoe vocês. Amém? Convide aí mais pessoas, vão partilhando. Estou aqui na introdução. Amém? Gilson ainda está aí? O Gilson e a irmã Maria José ainda estão aí? Vamos lá então. Então, meus amados, nós precisamos parar para refletirmos acerca destas expressões e a que ela está conectada, o que Deus quer falar conosco. Lidiane, Deus abençoe, prima. Amém. Deus abençoe, Lide, filha do nosso tio Juarez, aí no estado da Bahia. Que bom tê-la aqui. Tia Zelita, que está lá em Salvador também. Amém? Deus abençoe ricamente. Que bom vocês aqui. Que bênção, presente de Deus. Amém, gente? Então, essa palavra nós encontramos também na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e eu quero ler com vocês no capítulo 1, versículo 14, 15 pelo menos. Vamos ler alguns outros versículos. Amém? Glória a Deus. Gilson está aqui ainda. Gente, o áudio aí no YouTube tá bom, tá legal. Aqui no Instagram o áudio tá bom. Quem tá no Facebook, eu não sei se tá bom para quem tá aí no Facebook. Vejam aí e me digam, tá, gente? Se o áudio tá bom, se vocês estão ouvindo bem, tá certo? Vejam aí e me digam. Abra sua Bíblia, então. Abra sua Bíblia. Aí em 1 de Pedro, no capítulo 1, né? No capítulo 1, o versículo 14, que diz assim: como filhos, vamos ler aqui, gente. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinhais outrora, quando vivieis na ignorância. Amém. Glória a Deus. Vou repetir daqui a pouquinho. Amém? Compartilhe o máximo que você puder agora, tá? Maria José tá aí ainda, graças a Deus. O áudio tá bom. Amém. Vocês aqui do Instagram, o áudio tá bom, gente? Amém. Vou ler outra vez. 1 Pedro, né? Primeira carta de Pedro, primeiro capítulo, versículo 14 diz: como filhos da obediência. A Bíblia nos chama de filhos da obediência. Que coisa maravilhosa. Não permitais, olha o que a Bíblia está dizendo, não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinhais outrora, quando vivieis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, considerando a santidade de Deus, de Cristo Jesus, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Eu sei que este
não é um tema mais amado e mais desejado de muitos, mas é a palavra de Deus. E isso diz respeito aos crentes que estão preparados ou se preparando ou em estado de preparação para a volta de Cristo Jesus. Versículo 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Versículo 17. Ora, se invocais como Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Até aqui, então. Amém? Glória a Deus. Então, gente, eu queria meditar com você sobre essa questão desse mundo que a Bíblia está aqui falando, versículo 14, não permitais que o mundo vos amolde. Que mundo é esse? É o mundo das ideias. É o mundo que jaz no maligno, ou seja, sobre a influência constante do maligno. Desde que o pecado entrou no mundo, através de um ato de desobediência, né, de rebeldia, de rebelião. Então, nós, humanos, demos legalidade ao mundo espiritual, só que o mundo das trevas, para influenciar no nosso mundo, o mundo dos humanos. Denison, bem-vindo, Deus abençoe. Certo, gente? Então preste atenção. Quando o pecado entrou no mundo, é como se o ser humano desse uma autorização ao mundo espiritual, só que é o mundo das trevas, para nos influenciar, para exercer essa influência. A nossa bênção é enquanto estamos em estado de obediência. O que nos protege, o que nos guarda do maligno, é enquanto vivemos em estado de obediência. Amém? Quero dar um bem-vindo também a nossa irmã Rosimeire Nunes, a paz do Senhor, também a nossa irmã Roberta Martins, paz do Senhor Jesus. Qual o capítulo? Alguém pode me doar, por favor? Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 ao 17. Que bom, né? Que gostoso. Meu querido amigo Rafael Martins, esposo da nossa irmã Roberta, paz do Senhor, pastor Gutenberg, todos os irmãos aqui presentes. Obrigado, querido Rafael. Amém? Então, gente, compartilhe você que está aqui, tá? Você que está no Instagram, compartilhe o máximo que você puder. Então, nós estamos falando sobre a força, sobre o poder deste mundo, que muitas vezes nós, cristãos, negligenciamos a sua força, negligenciamos o seu poder de influência, porque é um mundo que age no intelecto, que age na mente, que age nos desejos, naquilo que a Bíblia chama de paixões carnais. O que são paixões carnais? É um desejo ardente de realizar algo, de provar algo, de participar de algo, para uma satisfação física e emocional. O mundo, porque jaz no maligno, esse mundo do qual nós estamos falando, que é um mundo moral, é um mundo das ideias, é um mundo intelectual, é um mundo dos pensamentos. Então, esse mundo, ele é influenciado diuturnamente, 24 horas sobre 24 horas, por Satanás. Aquilo que o apóstolo João chamou de espírito do anticristo. Em 1 João você vai ver lá o apóstolo João ele falando sobre o espírito do anticristo. Então, ele exerce essa influência para um fim, para um propósito. Ninguém pense que pelo fato de ser o mundo das trevas, o mundo de Satanás, esse anjo caído, que eles trabalham de forma desorganizada.
Não, queridos. Infelizmente, esse mundo trabalha debaixo de uma ordem, de um comando, de um ser espiritual, de um anjo caído que tem muito poder. Ele não tem todo o poder, mas Satanás tem muito poder. Senão o mundo não estava do jeito que está, não teria passado pelo que já passou. Então, Satanás tem um propósito, ele tem propósitos, tem um propósito final, e para alcançar esse propósito final, que é o quê? Qual é o propósito de Satanás? Vamos deixar aqui claro. É levar o máximo de almas possíveis para o inferno como uma afronta a Deus. Porque ele está sempre afrontando a Deus. Ele se tornou um ser, né, inimigo de Deus, contra as coisas de Deus. Então nós precisamos entender isso e não podemos negligenciar. Por quê? Porque esse mundo espiritual está influenciando os humanos o tempo todo. Por isso que o tema que eu coloquei aqui, né? Por isso que o tema que eu coloquei aqui diz respeito ao quê? Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde. O tema que eu disse é: o mundo quer ser uma forma para você. O mundo quer lhe moldar. O mundo quer lhe formatar. O mundo quer lhe dirigir. Você está entendendo, gente? O mundo quer lhe dirigir. O mundo quer lhe formatar. O mundo quer lhe influenciar. E não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Ele quer dominar a sua mente, a sua maneira de pensar. Esse é o desejo do inimigo. Ele quer dominar a sua mente. Ele quer dominar a sua maneira de pensar. Porque se ele fizer isso, ele sabe que uma pessoa vai influenciar outra e assim sucessivamente. Então a Bíblia está aqui sendo muito clara para nós e eu quero falar só um pouquinho sobre esse assunto, que é: como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora quando vivias na ignorância. Então a Bíblia está me dizendo aqui que essa forma de viver mundana, por isso que a gente chama uma forma de viver mundana, porque é segundo o mundo, esse mundo aqui que o apóstolo Pedro está falando. Quando nós vivemos isso, estamos vivendo debaixo do peso de uma ignorância. O que é ignorância? Falta de conhecimento claro de determinado assunto. Ignorância é quando eu estou cego para aquilo. Ignorância é quando eu não estou enxergando, eu não estou percebendo que aquilo é algo que tem uma influência sobre mim e eu não estou percebendo se aquilo é bom ou se é ruim. Por isso que a Bíblia fala que Cristo nos tirou do mundo das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque trevas fala de profunda e intensa ignorância. Quem está ainda nas trevas está em profunda ignorância. Não tem o conhecimento da salvação, não tem o conhecimento da liberdade verdadeira, não tem o conhecimento do céu. A pessoa que está ignorante e está nas práticas que o mundo influencia, ele está perdido, ele está em trevas, está em desobediência, está em estado de ignorância, como aqui as Sagradas Escrituras nos falam. Como vencer isso? Como é que nós podemos vencer toda essa influência? Porque o mundo quer moldar você. A Bíblia fala sobre essa palavra moldar. Quando uma pessoa pega uma massa, ela vai estar preparando uma massa para fazer um bolo, ela pega aquela massa, né? Ela coloca farinha, ela coloca ovos, ela coloca ingredientes, enfim, cada um coloca os seus ingredientes. Regra geral, vai se fazer um bolo, coloca-se algum tipo de farinha, acrescenta-se outros elementos, alguns colocam depois fermento. Sim ou não? Vão compartilhando aí, gente, ainda dá tempo. Bem-vindo aí, Robson Moto Nunes, Sérgio Ricardo, amém? Deus abençoe. Então, vai se colocando vários elementos, depois pega-se aquela massa e coloca dentro de uma forma.
Porque você quer que o bolo fique aquela massa, você quer que aquela massa fique, né, com a aparência daquela forma. Você coloca dentro de uma forma, pode ser uma forma redonda, uma forma quadrada, uma forma retangular, uma forma em forma de estrela e outras coisas mais que Deus tem colocado. Amém? Deus abençoe Tia Nete, que também apareceu aqui. Deus abençoe Tia Nete, em nome de Jesus, lá em Feira de Santana, na Bahia. Glória a Deus. Então, gente, assim como uma pessoa qualquer pode preparar uma massa para fazer um bolo e ela precisa colocar numa forma para que aquela massa, depois de passar pelo fogo, ela tome a forma daquela forma, assim também Satanás quer fazer conosco pela influência que ele exerce nesse mundo. Satanás junta ingredientes para fazer de você uma pessoa como ele quer. Amém? O Denis está dizendo, ainda estou impactado com a mensagem, o sopro de Deus. Realmente eu aconselho a todo mundo a ouvir essa live, que foi uma live que eu fiz assim, fora né? Fora do dia, não foi uma quarta-feira, nem me lembro, Denison, qual foi o dia, né? E eu aconselho realmente que todo mundo veja essa live. Foi a última live que eu fiz aí, não lembro qual foi o dia, mas está gravado aí sobre o sopro de Deus. Eu aconselho que todo mundo veja essa live. Quem perdeu essa live deveria ir ver. Então, voltando aqui ao nosso assunto, fechando parênteses, voltando aqui ao nosso assunto, que é muito interessante a gente ter, indo aqui devagar, porque eu quero que você mastigue, eu quero que você medite, que o Espírito Santo de Deus traga clareza ao seu coração, à sua mente sobre esse assunto, que é muito importante. O inimigo, ele vai juntando ingredientes, e que ingredientes são esses? Preste atenção, que ingredientes são esses? O inimigo, ele vai preparando já desde que você é criança. Quando você vai para a escola, você vai ouvir coisas, vai ver coisas, e as escolas já estão sob, ou seja, debaixo de uma influência do sistema desse mundo, que é regido por Satanás, que tem a intenção de matar, roubar, destruir e levar as almas para o inferno. Então, em todas as áreas da sociedade, escolas, universidades, poder público, todas as áreas, nós vamos encontrar pessoas que já estão sendo dirigidas, pessoas que já estão formatadas pelo mundo e elas são usadas por Satanás para formatar outros. Então, nós vamos vendo os ingredientes que Satanás vai usando. Que ingredientes são esses? São os modismos, a tecnologia, né? São hoje, nos nossos dias, são as mídias sociais, o cinema. Ou seja, em cada era, em cada época, o inimigo se utilizou de ingredientes que ele encontrou naquela época para formatar as ideias, o pensamento, para criar um estilo de vida, que é o estilo de vida mundano. O estilo de vida mundano são aquelas pessoas que estão na ignorância, que elas praticam atos, atitudes, deixam as suas paixões carnais aflorarem e elas vão realizando tudo e elas entendem assim, é proibido proibir. Então a gente precisa prestar atenção a estas coisas. O mundo quer lhe formatar. O mundo quer fazer de você uma massa e colocar você na forma dele. É isso que o diabo quer. Por isso tem tanta gente que, ao mesmo tempo que parece que está em Cristo, mas ela percebe coisas estranhas na sua vida, no seu viver. Ela não conhece ainda a verdadeira paz, ela não tem certeza de salvação,
ela se abala demais com os problemas da vida, ela se desestrutura completamente, né? Quando há um escândalo, uma coisa, né? Ela é como se ela perdesse o chão debaixo dos pés. Pessoas que estão vivendo, né? Oscilando constantemente na fé. Você de vez em quando duvidar, você de vez em quando questionar, não é problema, porque você é um ser pensante. Mas é exatamente por você ser um ser pensante, Pai do Senhor Jesus, irmã Iraci, Deus abençoe. Exatamente por você ser um ser pensante, um ser que decide, que escolhe, que opta, é que o inimigo se prevalece disso. E ele vai usar o sistema desse mundo. Ele vai usar as universidades, ele vai usar as escolas, ele vai usar o trabalho, ele vai usar as mídias sociais, ele vai usar a televisão, ele vai usar o que for que o inimigo pudesse utilizar. É importante dizer para vocês que esses instrumentos, esses meios, esses mecanismos não são em si ruins, negativos. O que acontece é que normalmente nós que somos chamados a Igreja de Deus negligenciamos e não aproveitamos para exercermos a autoridade de Deus através das nossas vidas para conquistarmos e legamos logo tudo as coisas a Satanás. Todo mundo sabe que quando o rádio surgiu, o rádiozinho surgiu, muitos na igreja diziam que aquilo era um instrumento de Satanás. Quando saímos da caneta de pena, né, de tinteiro, e passamos para a caneta esferográfica, muitos diziam que aquilo era um instrumento de Satanás. Depois veio o momento da televisão. Muitos diziam que aquelas câmeras eram o canhão do diabo. Então, a nossa ignorância, muitas vezes, faz com que a gente atribua essas criações humanas a Satanás. Quando Satanás não é criador de nada. Ele simplesmente quer se apossar, quer manipular. Ele faz uso daquilo que o ser humano muitas vezes não entende, tem medo. E quando o inimigo percebe, o que é que o inimigo quer? O que é que ele quer através desses instrumentos? O inimigo quer alcançar o máximo de pessoas possível num curto espaço de tempo. É por isso que ele sabe onde é que as massas estão. As massas estão nos rádios, ouvindo rádio, vendo televisão. Agora, com um aparelho desse aqui, as pessoas têm o mundo praticamente disponível para ele. Mas não é que isso é do diabo, é que o inimigo se utiliza disso. Agora, se eu, como cristão, me deixo o quê? Amoldar, né? Como aqui Pedro está dizendo, como filhos da obediência, não permitais. Ou seja, o diabo só me molda se eu permitir. É uma permissão, é uma legalidade que eu dou. Porque muita gente tem a mania de pensar que o diabo ele tem um poder incrível sobre as pessoas. O diabo tem poder de fazer a pessoa pecar, o diabo tem poder de fazer a pessoa errar, o diabo tem poder para isso, aquilo outro, que o inimigo tem poder para isso, aquilo outro. Gente, pelo amor de Deus, aonde você encontra isso na Bíblia? O inimigo, ele sugestiona, ele fala, né? Ele lhe questiona, ele interroga, ele te mostra, ele te seduz. Mas a Bíblia diz o quê? Que nós muitas vezes pecamos, porque somos atraídos, somos engodados, né? Somos enlaçados pelas nossas paixões, pelos desejos da carne. E aí, o que é que Tiago diz? Depois que eu me deixei seduzir e que eu pratiquei aquilo, então eu dou à luz o pecado. E ele diz, e o pecado gera a morte. Aí a pessoa diz assim, o diabo me fez pecar. Não, você decidiu pecar. O inimigo lhe seduz, o inimigo lhe engana, ludibria, lhe encanta como uma serpente. Mas a decisão foi sua, a decisão foi minha, a decisão é nossa. Então veja o que a Bíblia está dizendo.
como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde. O mundo quer lhe formatar, o mundo quer moldar você como uma massa, né? Vai preparando, vai falando, né? Você, principalmente, por exemplo, quem gosta de assistir novela, quem gosta de assistir seriado, né? Quem gosta de assistir essas coisas que são todos os dias, tudo que é muito repetido, né? A ciência diz que depois de 40 dias, algo que você está fazendo durante 40 dias, normalmente o seu cérebro nunca mais vai esquecer daquilo. Ele vai, às vezes, até se condicionar. Quando você faz a mesma coisa todos os dias, durante pelo menos 40 dias, dificilmente você vai esquecer daquilo, dificilmente você vai abandonar aquilo, ok? Isso é a ciência que diz. Talvez por isso que o número 40 na Bíblia tem tanto significado para nós. Então veja só. Então, você está assistindo uma novela, assiste um capítulo, você quer assistir outro. Então, quando o inimigo ele percebe que as pessoas são seduzidas, elas são seduzidas por esse tipo de coisa, o inimigo diz, olha aqui que eu vou lançar aqui ideias, vou lançar aqui modismo, vou lançar aqui coisas para cativar a mente dessa pessoa. Então você, veja só, uma pessoa que está acompanhando uma novela, depois de 40 dias, tudo aquilo que aquela novela ensinou de bom e de ruim vai ficar aqui. Só que existe uma outra coisa que muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas não sabem. Que é o poder de mensagens ocultas. O poder de mensagens ocultas que deu a luz ao ocultismo, que são mensagens e informações subliminares. São mensagens e informações ruins, negativas, permissivas, que geram vícios e etc. Mas que estão mascaradas de coisa boa. Que estão mascaradas de coisa boa. Então, em todos os meios, nós podemos encontrar, principalmente nas mídias, mensagens e informações ocultas. Estão por trás de alguma coisa. Gente, a ciência se desenvolveu tanto que eles descobriram como influenciar você através de imagens que você acha ela tão bonitinha, tão interessante, mas aquela imagem, ela contém elementos para mexer com o seu cérebro, para fazer com que você se vicie em alguma coisa, ou que você acredite, ou que você faça uso de algo, mesmo que você não acreditava e não queria aquilo. A Bíblia está me dizendo como filhos da obediência. Então, Deus tem filhos, os filhos obedientes e os filhos desobedientes. Deus tem os filhos que se rebelaram, que se afastaram, que se afastam, e Deus tem aqueles filhos obedientes, que é aqueles que lutam para não se deixar amoldar por esse mundo, pelo sistema desse mundo. Medite nessa palavra. Amém? Medite nesta palavra. Meu Deus, eu não sei nem quanto tempo, já tenho 38 minutos. Vamos lá, ainda dá para falar mais uns minutinhos. Como é que Deus vê isso? Como é que Deus vê essa questão, né? A Bíblia diz aqui assim: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou. Considerando a santidade daquele que vos convocou. Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem que muita gente gosta, não. Né? Falar de santidade, falar do mundo, da influência do mundo, muita gente não gosta, mas por isso que eu estou aqui falando. A Bíblia diz no versículo 15: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, considerando a santidade. Então eu tenho que considerar que Deus, que me chamou, que me convocou, eu tenho que considerar aquele que me chamou, que me convocou. E a Bíblia diz que o nosso Deus é santo. O que significa isso? O nosso Deus não somente é santo, como é santo, santo, santo. Ele é totalmente separado. Ele é totalmente distante de mácula, de pecado, de qualquer coisa ruim ou negativa. Não encosta em Deus, porque Deus está tão separado disso que nada pode atingir esse caráter de Deus, a natureza de Deus, que é uma natureza de um ser completamente santo.
A santidade de Deus é manifestada de diversas formas. E uma das manifestações da santidade de Deus é o seu amor. Deus é amor. A Bíblia está me dizendo, porém, considerando a santidade daquele que vos chamou. Amém? Considerando a santidade daquele que vos convocou. Tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Então aqui é que está. Quando a pessoa lê isso aqui, um homem de hoje, o homem moderno, o homem desta era, o homem atual, estou falando homem no sentido genérico, homem e mulher, o ser humano dessa era, o ser humano dessa época, quando ele lê isso aqui, ele diz simplesmente isso é impossível. Alguém vai dizer, é impossível. A Bíblia está dizendo, sede santo, né? Sede santos, porque eu sou santo. O que é que a Bíblia está dizendo aqui com isso? Que eu vou alcançar a mesma santidade de Deus? A mesma santidade de Deus? Não, claro que não. Nós somos humanos. Nós somos humanos. Mas o que Deus está querendo dizer? Sejam separados aí nesse mundo que você está. Que o seu mundo seja separado desse mundo que lhe contamina, desse mundo que está lhe arrastando, lhe moldando, para que você se acostume de tal maneira com o mundo do anticristo, que quando ele vier, que quando ele se manifestar, e já está manifestado através do sistema, que você aceite tudo. Tem gente que diz assim, quando o anticristo vier e tal. Gente, o espírito do anticristo já reina na terra. Manuel, meu cunhado, Deus te abençoe. Tem gente que diz assim, quando o anticristo vier, gente, o espírito do anticristo já reina, o sistema dele já está todo estruturado, a sua influência já é clara. Se você não conhecer a palavra, você não vai perceber. Por isso eu te convido, venha estudar comigo, venha fazer teologia. Então, o que é que a Bíblia está dizendo? Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Deus está me chamando para que todas as minhas atitudes sejam santas ou santificadas. E agora? Eu só consigo isto. Aí é que está. Eu só consigo isto se a minha mente não tiver formatada pelo mundo. Quantos estão entendendo? Quem está acompanhando? Estou sendo claro? Nosso irmão, a nossa irmã Elisa, Deus abençoe a irmã Elisa, seja bem-vinda. Também Gisélia Braga, Deus abençoe, em nome de Jesus. Gente, quem está entendendo? Quem está entendendo? Muita gente não compartilhou, muita gente terminou de comer agora. Vamos lá. Estou sendo claro? Estou sendo claro. Se eu estou sendo claro, alguém diga aí. Vanessa Lima, amém? Então, quando você lê isso aqui, porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Eu só me choco com isso aqui, eu só acho que isso aqui é impossível quando a minha mente já está formatada, moldada, condicionada pelo sistema desse mundo. Por isso que eu estou repetindo e fazendo ênfase a essa palavra que diz, versículo 14, como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde. Não permitais que o mundo vos amolde. Eu tenho que mentir. Eu tenho que mentir porque se eu não mentir... Então, a mentira é um estilo de vida que Satanás coloca para o ser humano. Ele é tão sagaz que ele diz, se você não mentir, você não prospera, se você não mentir, você não avança, se você não mentir, você não consegue nada, você tem que mentir. Por quê? Porque todo mundo mente. Então, Satanás ele vem com essas ideias. Por isso que está aqui a Bíblia dizendo, como filhos da obediência, não permitais. A atitude tem que ser minha. Eu permito ou não permito. Eu me deixo ou não me deixo.
Não permitais, não permitais, não permitais. Amém, amados? Não permitais que o mundo vos amolde. Não permita que o mundo lhe coloque na forma dele. O mundo tem uma forma. E como uma massa, o inimigo vai trabalhando os elementos para que depois a gente seja um bolo como Satanás quer. Existe o estilo de vida daquelas pessoas que são pessoas violentas. Pessoas violentas. Tinham um oficial 7, Deus te abençoe, tinham. Já esse estilo de vida, pessoas que são violentas, aonde quer que ela esteja, ela é violenta, ela é dura, ela é cruel, ela... Entende? Até o nível daquelas pessoas que matam, que roubam, com a cara mais descarada, com a cara mais sem vergonha. Aquelas pessoas que praticam todo tipo de violência. Por quê? Porque a mente dela foi condicionada, foi formatada por esse mundo. Porque Deus não nos criou para isso. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Deus nos criou para sermos santos. O que é sermos santos? É sermos separados das trevas, do mal. Disso que fere o outro, que prejudica o próximo. Outro estilo de vida é cada um por si, Deus por nós todos. São ingredientes que o inimigo vai colocando. São ingredientes para ele formar um bolo. Que bolo é esse? É você. Então esse estilo de vida, são estilos de vida que o inimigo tem para cada tipo de mentalidade, cada tipo de pessoa. Quantos estão entendendo isso? Quantos estão entendendo isso? Você está entendendo isso? Então eu preciso parar para meditar sobre essas coisas. Foi pena que eu acho que eu vou mudar o horário da live, gente, porque o pessoal está entrando mais a partir das 9 horas. Depois vocês me dizem se é melhor a partir das 9, tá bom? Vocês estão no Instagram e a maioria do pessoal do Instagram, o YouTube e o Facebook tá cheio. Agora o Instagram o pessoal vai entrando mais depois das 8h30. Glória a Deus. Gente, eu tinha tanta coisa aqui para falar e não consigo sair da introdução. Eu estou aqui ainda na introdução. Não dá nem para mergulhar, não dá nem para aprofundar. Como é que Deus vê isso tudo? Deus vê assim, existe o mundo dos santos, o mundo dos justos, existe o mundo daqueles que se rebelaram, dos que praticam a injustiça. A prática da injustiça é um estilo de vida de alguém que está moldado segundo o mundo. Injustiça. Tem gente que é injusto em quase tudo na sua vida e ele vive com a consciência como se não tivesse cometido nem praticado nenhuma injustiça. Vocês estão entendendo? Então, até um nível mais forte. Até o nível mais forte. Quantos estão aqui comigo? Quantos estão aqui comigo? Vamos lá que a gente ainda tem tempo. Vamos lá. Como Deus vê isso? Existem os santos, existem os que têm prazer no pecado. Existem aqueles que têm prazer no pecado. Veja o versículo 17, como diz: ora, se invocais, vamos ver aqui, ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Isso aqui eu vou começar a falar na outra quarta-feira. Vou começar a falar na outra quarta-feira sobre proceder com sincero temor reverente. Então na quarta-feira eu vou entrar nessa parte aqui. Hoje a minha ênfase, hoje eu vou ficar só na introdução. Hoje a minha ênfase, já estou terminando, tá bom, gente? Para orar com vocês. Hoje a minha ênfase é você conhecer. Gente, muita gente de Deus entrando aqui no Instagram, muita gente entra, sai, porque eu estou falando, né? Falar de santidade, falar de não se amoldar ao mundo não alegra muita gente, não. Glória a Deus. Ô, meu amigo Gabriel Perazzo, que bênção, meu amado. Você aqui, Gabriel.
minha ovelha lá da França. Glória a Deus. Boa noite, meu querido Perazzo, o Gabriel Perazzo. Deus abençoe. Gente de Deus, gente linda de Deus. A minha alegria é que você está em Cristo. A minha alegria é que você está salvo. A minha alegria é que quando Jesus voltar, você vai ser arrebatado. Amém? E o meu estímulo a você, através desse projeto nosso, que é o projeto Novo Amanhecer. Nós temos esse projeto, gente, já foi criado há 2 anos atrás. Né? Manuel disse cair, mas entrei novamente. Amém, Manuel? Meu cunhado lindo. Deus abençoe. Carla disse também cair. Olha, cuidado, viu? Vocês aí que andam caindo aí. Levanta-te e resplandece. Meus lindos, é a internet. Às vezes a internet vai abaixo, né? Gente linda de Deus, vamos lá. A minha alegria é que você está salvo, que você está em Cristo. Mas você vai ver aqui nessa passagem que tem pessoas que parece que estão em Cristo e não estão. Porque elas já tiveram as suas mentes formatadas, dominadas de tal forma, porque Satanás agora ele usa de sutileza. Ou seja, a pessoa parece que é uma cristã, a pessoa parece que é de Deus, mas só parece. Os irmãos estão entendendo? Então, o que acontece? Nós começamos a falar como filhos da obediência. Então, Deus não ama, não tem prazer, ou Deus ama, mas Deus não tem prazer em filhos desobedientes. Deus não tem prazer na desobediência. Desobediência gera caos. Desobediência gera pecado. Pecado gera a morte. Morte significa separação de Deus. Deus não se alegra com isso. Deus não se alegra com isso. Deus te perdoa, perdoa. Qual é o problema? Qual é o problema de vivermos segundo o mundo? Perdermos a nossa salvação. O mundo ele é tão sagaz, quando eu estou falando de mundo, aqui estou falando desse espírito que rege. Quem pegou a live do início está entendendo tudo. Quem pegou do início está entendendo tudo. Agora, pegar uma mensagem do meio, o que é que eu aconselho? Depois que a live terminar, veja. O problema é você pensar que você está salvo e não está. O problema é você pensar que está em Cristo e não está. Mas pastor, que história é essa? Claro, gente de Deus. A Bíblia diz, olha, naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei os enfermos, eu até falava em línguas que era uma maravilha. E o Senhor Jesus vai dizer, apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Está na Bíblia, Jesus dizendo. Jesus disse que vai dizer a algumas destas pessoas, eu não vos conheço, eu não vos conheço. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. E Ele tem. Deus tem misericórdia de nós. O que acontece é que nós não estamos tendo misericórdia da nossa própria alma. A gente já usa essa expressão até como uma mania, né? Oh, Deus tem misericórdia, oh, Deus tem misericórdia. Irmãos, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. O que significa que ela não tem fim. É uma forma poética da Bíblia dizer que a misericórdia de Deus não tem fim. A misericórdia de Deus não tem fim. Agora, você e eu é que precisamos ter misericórdia da nossa alma e conservarmos ela pura para o dia da vinda do Senhor. A questão de Deus com o pecado é porque o pecado te leva à morte espiritual. Morte espiritual significa que aquela pessoa vai viver eternamente separada de Deus. E isso Deus não quer. Isso faz Deus chorar. Posso até lhe dizer assim. Deus não tem prazer, não tem alegria, porque o nosso Deus se emociona também. Não fica pensando que Deus não tem emoção, não. Deus tem mais emoção do que muita gente pensa, Deus tem mais emoção do que muita gente que talvez vai ouvir essa live. Porque tem gente que está ficando com o coração tão duro, tão insensível, que já não tem emoções. Você está entendendo? O problema do pecado, Deus te limpa, Deus te lava, não tem pecado que Deus não limpe, que Deus não purifique, que Deus não perdoe. O problema do pecado é Ele te levar a uma consciência cauterizada. Ou seja, você já não perceber que isso lhe faz mal, que isso está lhe prejudicando, que isso pode lhe levar para uma vida mundana e você perder a sua salvação. E Deus não quer perder você. Porque Ele te ama tanto, foi Ele que te criou, Ele que te gerou.
Você não dá o valor que você tem, o tanto quanto Deus te dá valor. Porque Deus te gerou em Cristo. Deus te gerou, Deus te criou. Então Deus te ama tanto que Ele não quer perder você de jeito nenhum. Então tenha misericórdia da sua alma e não deixe que o mundo lhe molde. Não deixa que o mundo lhe molde. Cuidado. Eu vou aprofundar isso aqui, falar detalhes. Vamos lá nas minúcias, porque eu sei que vocês gostam dos detalhes. Deus não quer que você seja uma pessoa neurótica. Isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado. Deus, isso é neurose religiosa. Isso lhe estressa, isso lhe cansa, isso lhe afasta de Deus. Deus quer que você se aproxime dele, que você seja cheio do seu Espírito. Quando você for cheio do Espírito de Deus, você vai sentir o cheiro do pecado e você vai se afastar, porque o pecado cheira mal. Então o seu coração vai sentir, você vai perceber. Ninguém vai precisar dizer a você. Ninguém, você não vai. O próprio Espírito de Deus, pela palavra do Senhor, vai te edificar. Vai te edificar. Agora, preste atenção, é porque eu não tenho mais tempo para falar isso, vou falar na quarta-feira, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. Então o que acontece? Eu vou me deixando levar, a moldar pelo mundo. Já estou com uma mente tão mundana que eu acho que tudo é relativo, que tudo pode, né? Aí vou vivendo aquele estilo de vida sem graça. Pareço um crente moderno, moderninho. E o inimigo dizendo, é isso aí. Mas que o Senhor, porque tem misericórdia de nós, conceda-nos oportunidade de arrependimento. E a ênfase aqui, qual é a ênfase? Não deixe que o mundo formate você, amolde você. A Bíblia diz, como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora. Essas paixões que tínhamos outrora, que aprendemos, você vai ver no texto, que são coisas que nós aprendemos com os nossos antepassados. Estilo de vida dos antepassados. Estilo de vida dos antepassados. Por isso que Josué se colocou de pé em determinado momento e disse, olha, hoje vocês vão escolher a quem vocês vão servir. Ou aos deuses dos vossos pais que vocês serviram, para além do Jordão, ou vocês vão servir aquele estilo de vida pagã, ou vocês vão servir a Deus. Escolham quem vocês vão servir. E ele disse, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão. Decisão. A Bíblia está dizendo aqui, não permitais. Então, essa responsabilidade é nossa. É nossa. Veja essa live do início. Eu disse aqui, torno a repetir. Satanás não tem o poder de fazer você pecar. Cometer pecado é uma decisão do ser humano. Ele sugestiona, ele lança pensamentos, ideias, ele prepara o ambiente para você. É isso que o inimigo faz. Ele prepara o ambiente e quer que você mergulhe de cabeça. Ele está aí. Agora, não vale a pena perder o céu. Eita, não vale a pena perder o céu por causa de nada. Deste mundo terrível, desse mundo que jaz no maligno. A igreja precisa pregar mais sobre esse mundo, esse sistema. A igreja precisa pregar mais sobre esse sistema que está aí, amoldando as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos.
O mundo está pregando diuturnamente. O mundo está pregando, ensinando diuturnamente, não para. E a igreja? Quando é que nós pregamos? Quando é que nós ensinamos? Quando é que nós falamos? E ainda tem outra coisa. O inimigo também está usando falsos pregadores, falsos pastores, falsos ensinadores, falsos mestres. O inimigo está, irmão, virado, sabendo que o tempo está chegando. Está chegando. Então, a força deste mundo é muito grande. Então, você que prega debaixo da graça do Senhor, pregue o máximo que você puder. Você que ensina, ensine o máximo que você puder. Você que ora, ore o máximo que você puder. Você que clama, você que acorda de madrugada, você que exerce misericórdia, faça o máximo que você puder. Dê todo o ouro que você tem, em nome de Jesus. Libere, transborde o máximo que você puder sobre as pessoas. Oh, Jesus! Irmão, você é luz, irmão, você é sal. Como o mundo precisa de você. Como o mundo necessita dos dons e talentos que Deus te deu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Exerça seu dom o máximo que você puder. Viva nessa atitude. Sempre que você puder, deixe uma palavra de ânimo, de conforto. Ore por alguém. Tinha um oficial. Rapaz, Deus falando comigo, viu? Amém, Tinho. Deus te abençoe muito, meu lindo. Deus te abençoe muito. Graças a Deus. Que gostoso ouvir alguém dizer Deus falando comigo, viu? Amém. O Espírito de Deus está aqui. Quem está com o coração aberto está recebendo. Outros estão orando por mim, outros estão intercedendo por mim, outros estão dizendo, fala, Senhor, fala, Deus, alcança, Senhor, alcance alguém, alcance um lar, alcance um filho, alcance, Senhor, alguém que precisa estar se despertando para este sistema, para essa era, para isso que está influenciando, amoldando as pessoas, e elas já estão muitas vezes com as consciências cauterizadas. E eu já passei do tempo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, por causa da tua bondade, da tua misericórdia, nós estamos aqui, diante dessa porta aberta, e eu não tenho palavras para te agradecer. Eu quero te louvar por estas vidas que estão participando através do Instagram, que estão participando através do YouTube e estão participando através do Facebook. Algumas centenas de pessoas, Pai. Louvado seja o teu nome. Está aqui uma grande igreja, ouvindo a tua palavra, orando, clamando, pensando. Ó Deus querido, só tu sabes quantos filhos estão com as suas mentes amoldadas pelo sistema deste mundo. Quantos maridos, quantas esposas. Quantos problemas, quantos lares desfeitos. Ah, Deus, quantos de nós temos sido alvos de uma estratégia terrível de Satanás, e alguém da nossa casa, alguém da nossa família se deixou seduzir e foi por um caminho, Senhor, de perdição. Mas o Senhor, Deus, está olhando para nós. E nesta hora, Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, por cada pessoa, por aqueles que têm sentido no Espírito a palavra lhe tocar, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que haja transformação, haja mudança, haja cura de alma. Que pelo poder do nome de Jesus, se há alguma mente cativa, oprimida pelo sistema desse mundo, seja liberta agora, em nome de Jesus. Pois a tua palavra é viva, e a tua palavra é eficaz, e a tua palavra, Senhor, ela despedaça, as obras do diabo, Senhor, e desfaz. E eu creio nesta hora que o teu Espírito Santo está operando de tal maneira que o teu nome, Senhor, está sendo glorificado nestas vidas, em nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Que a tua palavra possa fluir como rios de água viva em cada interior, em cada vida, meu Deus. No nome precioso de Jesus. Amém. Meus queridos amigos, quero desafiar vocês, né,
para na próxima quarta-feira. Coloque na sua agenda, no seu telefone, aonde você consegue lembrar. Se, de fato, esse canal está abençoando você, leve a sério. Coloque como um dia que você vai se dedicar a ouvir esse humilde servo de Deus, que tem uma palavra para a sua vida, que tem uma palavra para o seu coração. Amém? Eu quero também desafiar vocês que querem fazer um estudo da palavra de Deus de forma mais sistemática, mais aprofundada. Então, eu quero desafiar você a vir estudar comigo, fazendo um curso bíblico ou um curso teológico, tá? Então, você pode ir no nosso site. Eu vou... Como é que eu faço para colocar isso aqui para vocês? É muito fácil, tá? É muito fácil. Eu vou mudar aqui meu nome, eu vou botar aqui para vocês, para os que têm interesse de fazer este curso. Só digitar aqui. Tá bom, gente? Então você pode estudar comigo de uma forma mais sistemática. Não se preocupe, porque é um custo que é só mais para pagar o material. Tá bom, gente? Aqui, ó. Essa letra não tá boa, né, gente? Ficou uma letra aqui tão chatinha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu mudo essa letra aqui. Tá? Então, você vai aqui nesse site e você vai ver lá e vai tomar informação. Lá há um WhatsApp que vai direto para a secretaria da escola. E aí você vai tomar as informações que você precisar. Tem matérias específicas, cursos específicos, curso particular, curso em grupo, tudo online. E o custo é praticamente do material, tá? Que você vai receber de cada curso que você possa fazer. Bom, enfim, quero agradecer a você pela sua presença aqui conosco e que o Senhor Jesus continue te enchendo da sua graça. Quero agradecer ao pastor Gutenberg Argolo, meu pai. Ele diz, essa mensagem é muito oportuna, sem santidade. Deixa eu até fixar aqui, fixar comentário, né? Aí ele diz, sem santidade é impossível agradar a Deus. Amém, gente? Olha aí, um pastor Gutenberg Argolo, meu pai, um homem já de 82 anos, que já viu muita coisa nessa vida, mas continua crendo e vivendo o evangelho de Jesus, que diz, sem santidade é impossível agradar a Deus. Amém, amados? Por isso que urge, é uma urgência, uma necessidade, a igreja se voltar para esse tema, nos voltarmos para esse tema, porque o que é que nós percebemos? Que a igreja de Jesus está sendo bombardeada de uma forma terrível pelo sistema deste mundo. E muitos estão se deixando influenciar. O inimigo não poupa ninguém. Não escolhe idade, não escolhe tempo de crente, tempo de ministério. Amém? Eu digo a vocês, na minha própria vida, na minha própria história, na minha própria família, né? No meu lar, eu sofri grandes ataques do adversário. Mas estou de pé porque o meu Redentor vive e por causa do temor que eu tenho ao meu Senhor, do amor que eu tenho à sua palavra. Amém? Então, meus amados, você que está de pé, cuide para que não caia. Amém? Você que está de pé, cuide-se para que você não caia. A decisão é sua. A decisão de olhar para trás é nossa. Como a mulher de Ló, a decisão foi dela. Não foi o diabo que fez ela olhar para trás. Foi uma decisão dela de olhar. Amém? Quando Eva pecou e comeu a maçã, não foi o inimigo que tinha poder de fazer ela pecar. Ele sugestionou, ele conversou, falou, mas a decisão foi dela. Então, se você fazia isso, não faça mais.
Amém? Gisélia diz, o Senhor é santo, e ele disse, sede santos, porque eu sou santo. Eu citei aqui este versículo, né? O versículo 16. Tá vendo como é gostoso daqui? Vai entrando mais pessoas agora, vocês vão aquecendo, começa a comentar, começa a falar comigo. Fica gostoso, né, irmãos, meditarmos. E eu gostaria de ouvir todos vocês, né? Deus te abençoe, pastor Gutenberg, e toda a sua família. Amém. Obrigado, irmã Roberta Martins. Amém, amados? Então, que o Senhor te guarde, te proteja, te esconde, te livre do mal, mas faça a tua parte. Beijo, abraço no seu coração. Até quarta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser, estaremos aqui trazendo mais uma meditação. Vamos continuar falando sobre isso, só que vamos aprofundar, falando aqui alguns detalhes interessantes e importantes para nós. Amém? Fiquem com Deus. Você que está no Instagram, você que está no YouTube, você que está no Facebook. Beijo no coração. Até a próxima. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Tchau.